O duo Almeida Prado é formado por Helenice Aldi e Constança Almeida Prado Moreno, respectivamente, a viúva e a filha do renomado compositor Almeida Prado, falecido em 2010. Neste recital, mãe e filha trazem ao palco a experiência do convívio com um dos maiores nomes da música erudita brasileira, fazendo uma emocionante homenagem ao autor, que completaria 75 anos em 2018. Com vocês, Partituras.
É uma grande alegria estar aqui no Rio de Janeiro, no BNDES, participando desse programa Partituras, para homenagear os 75 anos de Almeida Prado. Se ele estivesse entre nós, ele teria 75 anos. Ele foi um homem de uma personalidade muito rica, extremamente complexa e, ao mesmo tempo, muito simples e muito sincero e transparente. E isso dá para verificar bastante nas suas obras. E ele tinha tanto talento para composição que ele, em casa, né, não existia borracha. Ele compunha direto no papel, sem usar piano, sem saber como é que... A música vinha direto para ele e ele compunha sem usar borracha, direto. E ele falava que o verdadeiro compositor é aquele que compõe todos os dias. Não é aquele que fica esperando a inspiração. Aquele que usa o seu talento para trabalhar naquilo. E era aquilo que ele fazia e ele adorava. Tudo era motivo para ele compor. Então, assim, essa escolha de hoje, a Cartas Celestes, por exemplo, tem 21 movimentos. Vocês acabaram de ouvir Cartas Celestes, número 1, os 3 primeiros movimentos. Nós escolhemos essencialmente a Cartas Celestes, essa obra, primeira, número 1, porque é aquela que deu o pontapé inicial para as outras 18 obras monumentais, né, de várias formações. As primeiras obras eram só para piano, mas depois ele começou a compor para banda e piano, para violino e orquestra. Essa obra é uma obra muito importante do repertório musical de Almeida Prado, porque é uma obra que foi encomendada pela Secretaria Municipal de Cultura no ano de 1974 para o Planetário do Ibirapuera, em São Paulo. E essa obra, então, ela era ouvida no momento em que se passavam todas aquelas imagens de estrelas, as constelações, os meteoros, as nebulosas, e ele se baseou no Atlas do Rogério Moura Brandão para se inspirar nessa obra. E essa obra, ela foi o pontapé inicial para 18 Cartas Celestes. O Almeida Prado deixou a sua marca na música brasileira pela riqueza de criatividade, de pesquisa de timbres, de sons da natureza. Essa obra, As Quatro Estações, para violino solo, ela foi uma encomenda da Funarte para um concurso de jovens solistas. E então ela tem uma facilidade, vamos dizer assim, ela tem um nível juvenil, mas ela é tão bem escrita que ela parece difícil. Interessante, ele explora, então, por exemplo, começa com o outono. O outono explora sonoridades legatos, grandes arcos, que, vamos dizer assim, não tem uma dificuldade virtuosística, mas tem uma dificuldade de atmosfera. O segundo movimento, que é o inverno, já explora os trêmulos e algumas especificidades no arco, que é chamado de sul-ponticello, que é o arco tocado mais próximo ao cavalete, que provoca efeitos assim de ventos, né? Bem interessante. Depois, a primavera vai explorar mais os trinados, mais técnica de mão esquerda. E no verão são acordes, estudos de acordes e cordas duplas. Então, cada movimento, cada estação, explora diferentes técnicas violinísticas.
ele começou a estudar composição com Camargo Guarnieri. E Guarnieri era, de certa forma, voltado para as coisas do Brasil. Mas aí ele foi para Paris estudar com a Nadia Boulanger e Olivier Messiaen, e lá ele descobriu um mundo novo, uma outra linguagem musical. Mas a Nádia chegou para ele e falou assim, olha, aliás, como ela fazia para todos os bons alunos dela, como Astor Piazzolla ou Leonard Bernstein, ela falava assim, olha, volta para o seu país e pesquisa a música do seu país, pesquisa a cultura do seu país, porque aí você vai ter alguma coisa nova a dizer. Porque para fazer uma sinfonia, Beethoven já fez tudo que era perfeito. Tudo que era possível fazer em matéria de sinfonia já está perfeito, já está acabado. É Beethoven e ponto final. Então, busque coisas novas. Então, foi aí que ele voltou e começou a pesquisar o céu do Brasil. Ele começou a pesquisar a fauna e a flora do Brasil, por esse conselho dela, né? E então a obra dele, interessante que naquela época dos anos 70, ainda não se tinha tanta demanda e importância da ecologia, e ele já era um compositor ecológico. Muito interessante isso. Musicalmente, a gente foi falar de música mais tarde, não necessariamente na infância, né? Não na infância, mas quando a gente tinha 12, 13 anos. E, assim, a gente tinha muita aproximação com a música, muito pela minha mãe, porque ela, por ser uma pianista profissional, ela estudava horas de piano e ela deixava eu e minha irmã pertinho ali, colocava os brinquedinhos embaixo do piano, né, em Campinas, e depois, quando nós mudamos para São Paulo, então eu e minha irmã, nós tivemos esse contato com a música muito graças à minha mãe, por ela estar sempre estudando piano com a presença das filhas ali. E com o meu pai foi a partir dos 13 anos, especificamente dos 13 anos, porque eu peguei mais gosto pelo instrumento, comecei a estudar mais seriamente, porque antes queria saber mais de brincar. Era muito moleca, então não tinha aquela coisa muito séria. A partir dos 13 eu peguei gosto pelo instrumento mesmo. E aí ele me dedicou uma peça chamada Noturno para violino e piano, que eu tive a alegria e a honra de estrear com ele ao piano, no Centro Cultural São Paulo. A partir daí que eu tomei bastante contato com a obra dele, eu fui me interessando, fui perguntando, fui me aproximando. O Noturno número 2, se você prestar bem atenção, ele evoca um pouco o primeiro movimento da sonata, a sonata Ao Luar de Beethoven. Mas assim, como uma pincelada, entendeu? E o Noturno 4 evoca alguma coisa de Chopin também, sabe? Aqueles baixos de noturnos, bem tranquilos.
composição dele para violino é muito rica, porque desde 1970, década de 70, quando ele voltou de Paris, ele teve muito contato com o violinista Nathan Schwartzman, que era um grande violinista de origem judaica, mas nascido aqui em Niterói. E eles tiveram uma amizade muito, muito grande, os dois tocavam juntos e formaram um dueto de violino e piano. Então eles tocavam sonatas de César Franck, de Brahms, Mozart, Beethoven. E então, assim, para ele foi muito importante ter formado esse duo com o professor Nathan Schwartzman. Eu acho que isso enriqueceu muito a escrita dele para violino. A primeira sonata para violino e piano é dedicada ao Nathan. E aí, a partir daí, ele tem 4 sonatas para violino e piano, uma sonata para violino solo e obras também para violino e orquestra. Então, a produção dele é bem extensa para violino. Cantiga da Amizade é uma obra dedicada ao secretário de Cultura do governo de São Paulo, chamado Max Pfeffer, na época. Foi porque o Max Pfeffer dava muita força para ele, e ele quis retribuir, homenageá-lo de uma certa forma, né? Então, porque ele era violinista, esse secretário. Mas não era a profissão dele, então ele fez uma melodia extremamente tranquila, né? Para que uma pessoa que tem um nível de violino médio conseguisse tocar, para ele tocar. Tanto é que na dedicatória, assim, tá, com amizade para você tocar. Eu o conheci desde que eu tenho 10 anos de idade, porque eu tinha 10 anos de idade e ele tinha 18 anos. Porque nessa época que ele estudava com Camargo Guarnieri, a minha professora de piano estudava também composição. E a professora chegava, no mesmo dia que ela tinha aula com Camargo Guarnieri, ela dava aula de piano para mim à tarde. Ela falava, eu acho que eu vou desistir dessa coisa de composição. Porque vem um menino lá de Santos que ele traz tudo pronto, tudo que o Guarnieri pede, ele já traz 3 vezes mais do que eu sou capaz de fazer. Ela fazia 2, 3 compassos para ver se o Guarnieri aprovava e ele já trazia 3 obras prontas. E aquilo me marcou. Eu falei, nossa, esse moço é um gênio. Como é que ele chama? Ela falou, Almeida Prado. E aquilo, depois ele foi para Paris estudar, depois de muitos anos, que eu estava estudando aqui no Rio de Janeiro com o Arnaldo Estrela, e o professor Estrela marcou um concerto para mim na Rádio MEC
da época, e ele falou assim: olha, Helenice, eu gostaria que você tocasse obras de compositores brasileiros nessa gravação, mas uma coisa nova, uma coisa que nunca ninguém tocou. E agora está chegando de Paris um grande compositor que eu tenho muita confiança no futuro dele. Eu acho que você poderia procurar por ele e escolher algumas coisas, algumas obras dele para a gente poder fazer a gravação. E aí ele me deu o contato, eu entrei em contato com ele e foi aí que começou. Então o professor Estrela foi até em São Paulo ser meu padrinho de casamento. A Sonata 4, ela é de 2007 e ele dedicou a mim. E é incrível porque, assim, ele chama a Sonata de Ressurreição. Em 2006 eu tive um problema de saúde muito grave e a minha recuperação foi realmente um milagre, porque os médicos já não tinham mais o que fazer, né? E realmente foi uma ressurreição. Então, tudo que ele coloca ali na sonata foi logo após essa bênção que nós todos recebemos ali, né, naquele ano. E ele fez a sonata em um mês. Em apenas um mês ele completou e trouxe de presente para mim. Então eu tenho muita emoção quando eu toco essa música, porque me traz realmente traz toda essa emotiva, né? Essa coisa emotiva que ele se inspirou.
essas obras, todas dele, estão sendo catalogadas pela ABM aqui no Rio de Janeiro. E a gente agradece muito a Valéria Peixoto, que é uma pessoa que deu muita importância para essa catalogação. E mesmo também a Denise Garcia, na Unicamp, as duas conseguiram, então, catalogar quase todas as obras dele. Mas é tão difícil, porque como ele respirava música, tudo era motivo para ele compor. Não tinha um dia que ele não escrevesse. A obra de Bach, para ele, era a grande bíblia musical da vida dele. E ele, todo dia ele estudava, ele reverenciava, ele começava o dia dele sempre tocando alguma suíte de Bach ou alguma obra de Bach. Ele pegava as partituras de Bach e copiava à mão, porque ele acreditava que todo compositor que fizesse esse tipo de exercício se aproximava mais do gênio, né? Então, uma das coisas que eu mais admirava no meu pai era o fato dele nunca parar de estudar. Mesmo ele tendo mais de 700 obras, mesmo ele sendo um compositor muito de grandes voos, ele tinha essa humildade de estudar constantemente. Isso eu acho maravilhoso. E isso, para nós músicos, é um exemplo incrível. Então, ele está com mais de 700 obras. A minha filha, junto com o marido, o maestro Carlos Moreno, eles fizeram mais de 5 viagens de carro, porque ela tinha medo de despachar as obras, enchendo o carro de partituras originais para trazer aqui para o Rio de Janeiro. E foram mais de 5 viagens, com o carro abarrotado de partituras. Até hoje, nós estamos catalogando, porque de repente aparece um amigo que fala, ele me dedicou essa música, e aparece a música que a gente não conhecia.